A força da gravidade é uma força de atração porque a Lua e os satélites que giram ao redor da Terra não colidem com ela. E por qual razão a Terra também não vai de encontro ao Sol? Na verdade, a Lua e os satélites artificiais lançados pelo ser humano estão caindo em volta da Terra constantemente, da mesma forma que a Terra está caindo ao redor do Sol. Apesar disso, eles não colidem porque estão em órbita. Para entender por que esse fenômeno acontece, primeiro veremos como os satélites são postos em órbita, ou seja, como são colocados para girar em volta da Terra. Os satélites são equipamentos construídos para os mais diversos fins, como fotografar o planeta, observar as condições atmosféricas e etc. O satélite é lançado com foguetes, que funcionam apenas durante alguns minutos, já que consomem muito combustível. No momento em que deixam de funcionar, os foguetes lançam o satélite com uma determinada velocidade. Se a posição de lançamento do satélite for inclinada, ele realizará uma curva, pois a força gravitacional não mais atuará na direção do movimento. Entretanto, se sua velocidade inicial não for suficiente, o satélite cairá sobre a Terra. Para a mesma situação anterior, o lançamento é realizado com maior velocidade. Se esta ainda permanecer inferior a um valor limite, o satélite cairá sobre a Terra, mas realizará uma curva de maior raio. Para que o satélite entre em órbita, é necessário fazer com que os foguetes atinjam uma velocidade suficiente e se inclinem adequadamente durante o lançamento. Desse modo, quando o satélite for lançado, o raio da curva que descreverá será maior do que o terrestre, e seu movimento de queda não cessará. Podemos comparar o movimento da Lua ao redor da Terra ao movimento de girar um objeto preso a um barbante. Tanto no giro do barbante quanto no movimento da Lua, a força que provoca o movimento circular é perpendicular à velocidade, ou seja, o ângulo entre a direção da velocidade e a força é de 90 graus. A força que deve ser aplicada para que o movimento circular seja mantido varia de acordo com a velocidade do corpo que gira e com o raio dessa trajetória. Uma das diferenças entre os dois exemplos dados é que a força entre o raio e o objeto é uma força de contato, enquanto a força entre a Lua e o Sol é uma força à distância. O que puxa a Lua para o centro da Terra não é um barbante, e sim a força da gravidade. A Terra atrai a Lua em sua direção, mas como a Lua gira muito rápido, a força gravitacional não consegue arrastá-la e é suficiente apenas para provocar uma constante mudança na direção de seu movimento. Como resultado, a Lua permanece em órbita, ou seja, girando ao redor da Terra.